Cara, olha só isso. Essas listras no corpo deste Otsutsuki superior. Sim, marcas de karma. E a explicação profunda que temos e podemos entender melhor isso está no próprio mangá. Sempre olhamos este ser como o deus do Jogan do Boruto, ou Shibai depois de sua evolução. Mas é muito mais complexo que isso. Então, mano, sem enrolação, e bora porque o vídeo tá muito insano. O que é o karma em Boruto? Quem são os deuses? Pera, os Otsutsukis não são deuses? Assim, cara, eles são, ou melhor, se intitulam como tais. Mas a realidade mesmo é outra. Todas as vezes que esses seres apareceu, o que mais eles demonstram? Pois é, arrogância e superioridade, achando que eram a raça mais pica da galáxia. Principalmente o Momoshiki, mano. O cara se cegou de tanto olhar pra si próprio como o fodão, que não se deu conta que o Sasuke e o Naruto, mesmo sendo humano, iriam varrer o chão com a cara dele. Bom, resultado disso, o Momoshiki, ainda em Boruto Tubular Vortex, preso na consciência do Uzumaki. Diria que o maior erro desses Otsutsukis é suas arrogâncias. Tanto que, com o processo do mangá sendo desenvolvido, nós tivemos a real explicação do que é ser um verdadeiro deus Otsutsuki. E isso, mano, só mostrou que esses seres que apareceu, tipo a Kaguya, o Urashiki, Kinshiki, o Ishiki e o Momoshiki, são apenas Otsutsukis, que se intitulam de deuses, mas a real é que não são verdadeiramente. E quando digo isso, estou levando para o lado de se transcender após muitas evoluções. E por qual meio esses seres fazem isso? Através do karma. Uma marca que carrega a sua genética, que dá o poder do cara fazer a sua otsutificação. E quando chega no 100%, sua genética se conclui. E o corpo do indivíduo é tomado, e a sua consciência. Reparem, a consciência da pessoa se dissipa, mas a sua estrutura corporal se torna do Otsutsuki. E nisso ela serviu de receptáculo, para um ser que no final das contas sobressai em seu próprio corpo. Na vida real, o nosso corpo é o receptáculo da nossa alma. Só que óbvio, a alma não tem uma estrutura genética para se tornar física. O ponto é que no caso, por exemplo, do Boruto, antes dele ter ido de Americanas, se o Momoshiki renascesse, a sua alma é a sua consciência, mas ela tomaria o corpo do Boruto por conta da genética que o karma carrega. E olha, o mais louco disso é que nós até agora não viu esse acontecimento de um Otsutsuki no processo de renascer total mesmo, sem essa de Ishiki, falando sem ser forçado como ele foi. Mas temos noção da cena que mostra o corpo do Boruto que mudaria se o Momoshiki renascesse. Então o karma, cara, é literalmente a marca da vida que engana a morte. E citando este processo, a gente entra nos Otsutsukis superior em Boruto. Um que apareceu até no anime, que é este indivíduo, e o outro o Shibai, que até então apareceu somente no mangá. Precisamente, se quiser ler, cara, está no capítulo 75 de Boruto. Bom, vejam bem, esse cara aqui, com o corpo todo coberto por marcas, é o ponto da nossa profunda análise sobre ele. Mas tem um adendo, que não tem como chegar a este nível a menos que faça algo muito insano, que isso também já falaram no mangá de Boruto. Tá, se este Otsutsuki é uma evolução ultra super desses caras, então como ele alcança este patamar de poder? E é por isso que Shibai entra nessa história de Boruto, na verdade na explicação de um verdadeiro ser cósmico. E foi por esse caso que mencionei, do fato dos Otsutsukis não serem verdadeiramente supremos. E a real por trás é por conta de não terem passado pelos processos da enganação da morte. E o único até agora que se foi dito que se tornou um outro ser é o Shibai. E ele passou anos e anos devorando frutos. E cara, pega essa. E essa é uma linha evolutiva desses seres, mas que é necessária para se explicar essas listras do corpo deste deus, que eu disse no início, e é muito mais que só um detalhe no corpo deste cara. Vocês nunca se perguntaram por quê? Por que este Otsutsuki é diferente? E qual é a dessas marcas no corpo dele e o que são os olhos atrás? E por que ele possui caudas em seu corpo? Se você reparar, cara, ele possui algumas caudas. E essas são as questões que não tem como você ter visto ele e não ter pelo menos se perguntado. Então vamos por parte. A do porquê ele ser diferente. Bom, isso já foi dito no mangá. Precisa devorar frutos de chakras ao ponto de transcender para outra dimensão, o que explica a mudança física deste Otsutsuki, que pode ser o próprio Shibai depois da sua evolução. Mas e estes olhos atrás dele? Bem, se a gente parar para pensar, acharemos que pode ser Jogans. Mas há muito tempo eu também falei com vocês da possibilidade de ser doujutsus, vários, e não ser só Jogans, a menos que esse mural seja a pura fonte de poder do Jogan.
Senão, não faria sentido de ter tanto Jogan. Então seria Dojutsus, o deus que possui todos os poderes oculares já visto e os não visto. Mas saca só, cara, além dessas coisas, temos as marcas no corpo dele. E pela primeira vez pensei na hipótese de serem marcas de karma, por causa do mangá 75 de Boruto. Eu estava relendo, que é o que sempre faço, releio os mangás, e nisso prestei mais atenção na explicação do Amado sobre o Shibai, que me levou a esta possibilidade do deus possuir essas listras que são karmas e têm um significado. E associei ao karma, porque ela simboliza a vida e também é o que torna possível de um Otsutsuki ser um deus. E o Amado mesmo disse com essas palavras: por ter sido ressuscitado repetidas vezes com karma, Shibai enganou a morte. Ou seja, Shibai pegou o corpo de um ser e renasceu várias vezes, e não só uma ou duas. E por isso Amado fala que com karma ele enganou a morte. E toda vez que ele fez isso, o que acontecia mesmo? Então, uma marca era acionada em seu corpo, mas depois de renascer, ela some. Porém, olha o que completa essa fala do Amado. Ele também fala: devorou vários frutos de chakra em milênios de anos. E com o tempo, com todas as evoluções somadas, o transformaram em uma divindade. Então, vendo essa fala do Amado, a gente percebe: com karma foi possível renascer várias vezes e continuar devorando frutos. Mas agora a pergunta que fica é: por que o Shibai precisava passar o karma adiante? Não era só continuar devorando frutos com seu próprio corpo até evoluir de vez? Pois é, aqui tem um porém. Mesmo sendo Otsutsuki e vivendo por muitos anos, ele também envelhece, mesmo que devagar. Mas dá pra entender que à medida que o corpo vai envelhecendo, não vai suportando o poder e a carga de energia absorvida pelos frutos. Imaginam só, se até o Ishiki precisava de um corpo que aguentasse seu poder, imagina o Shibai, cara, sendo que nem louco devorando frutos e mais frutos. O quão sobrecarregado de chakra o cara não ficou, e o quão forte ele não tava. E por isso precisava trocar de corpo. Aliás, esse corpo era um dos Otsutsukis, porque muitos anos atrás não tinha humanos que aturasse tamanho poder. E é com essa análise precisa que podemos deduzir do porquê as marcas no corpo do deus Otsutsukis, ou seja, pelos processos dos frutos e de enganar várias vezes a morte, e a usar muito do processo kármico, isso foi uma soma, tanto que é isso que o Amado fala: após muitas somas ele se tornou uma outra divindade. Então, ao sair do nível que estava, se tornar um outro Otsutsuki, deixando seu corpo para trás, ele obteve uma estrutura baseada no tanto de vezes que ele enganou a morte. E todas as listras em seu corpo seria o karma. São as marcas de puro poder e as que contêm todas as informações possuídas ao consumir frutos de chakra e ganhando as informações genéticas por milênios de anos. Mano, isso é muito insano. Só que por base teórica tudo isso, analisando o mangá de Boruto. Mas, precisamente, essas listras são uma espécie simbólica, que por várias vezes ter implantado uma marca em outro indivíduo, são elas que carregavam a genética dele. Mas, repetidamente, ele foi fazendo este feito por absorver muitos frutos. Assim como o karma do Boruto, que tem os dados genéticos do Momoshiki, e o do Kawaki do Ishiki. Então agora que o Amado explicou isso no mangá, tudo antes do time skip de Boruto Vortex, faz sentido do porquê esses Otsutsukis saem devorando os frutos e mais frutos. E não é à toa, é literalmente com a intenção de fazer uma soma no final, que dará o poder de transcender, se tornando outra criatura no final. Mas o mais intrigante é saber que o Shibai usou muito karma, pegou muitos corpos para ele, significando que seu próprio corpo não estava aturando a sua imensurável força. E com isso, novos poderes vieram surgindo com todo esse processo. Outro ponto é a cauda que vimos também atrás deste Otsutsuki. Pode ser uma conexão dele com a própria dimensão, ou no caso com este mural, dos olhos atrás, puro chakra emanando deste ser cósmico. Mas cara, me diz aí, o que você achou disso tudo? Porque sério, não tem como não assistir do início ao fim e não se impressionar. E só disso já fiquei ainda mais desconfiado do Amado, mano. Porque sabendo o tanto que ele sabe, já é de se desconfiar. Bom, este foi o vídeo, e já sabe, né, chegou até aqui, já faz parte do canal. Então entra pra comunidade virando membro dela. Inclusive te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!